Olá, confira os destaques de hoje do seu bolso. Fortaleza tem menor inflação para julho desde 2015. IBGE prevê recorde para a safra agrícola. Menos consumidores estão conseguindo limpar o nome. Ceará abre mais de 1.800 vagas de trabalho. Preço de imóveis recua na capital. O seu Jornal Econômico está começando. A taxa de inflação em Fortaleza foi a menor entre os 10 locais pesquisados pelo IBGE. No Brasil, foram registradas deflações no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e Campo Grande. A região metropolitana de Fortaleza atingiu a menor inflação para meses de julho desde 2015. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ficou em 0,01%, de acordo com informações do IBGE. A taxa foi menor em relação aos meses de julho de 2016 e de 2015. Em 2014, houve deflação de 0,17%. A variação negativa de Fortaleza é a menor entre os 10 locais pesquisados que tiveram inflação. A maior taxa foi registrada em Curitiba. Houve deflações no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e Campo Grande. No acumulado do ano, a inflação na região metropolitana atingiu 1,51% e nos últimos 12 meses 3,65%, ficando abaixo do centro da meta do governo de 4,5%. A queda no segmento de alimentação e bebidas, que representa 1/3 do índice, impactou bastante na baixa inflação em julho. Dos 10 itens que mais recuaram de preço, 9 estão nesse grupo, com destaque para a batata inglesa, o maracujá, o feijão carioca e a laranja. O movimento de queda também foi constatado em transportes e educação. No ranking por itens, cebola, tomate e a taxa de água e esgoto apresentaram as maiores altas. Os trabalhadores receberão, em média, R$ 30 nas contas do FGTS até o dia 31 de agosto, por causa da distribuição de lucros do fundo. A informação foi divulgada pelo presidente da Caixa, Gilberto Occhi. O valor vai variar de acordo com o montante que o trabalhador possuía em conta. No total, serão R$ 7,280 bilhões distribuídos. O depósito já estava previsto em medida provisória aprovada em maio. Serão beneficiados 88 milhões de trabalhadores. Os principais produtos da agricultura incentivaram os produtores a investirem em mais tecnologia. Nos 3 primeiros meses do ano, a safra tirou a economia de um ciclo de 8 trimestres de queda. O IBGE elevou mais uma vez em julho a previsão de recorde para a safra agrícola de 2017, com a produção chegando a 242 milhões e 100 mil toneladas, um avanço de 31% em relação a 2016. O volume estimado é 0,7% maior que a previsão feita no mês anterior. As culturas de soja e do milho são as grandes responsáveis pelo aumento de 57 milhões e 400 mil toneladas frente ao ano passado, de acordo com o levantamento sistemático da produção agrícola. O arroz, o feijão e o sorgo também se destacaram em julho. O clima chuvoso beneficiou as lavouras em todo o país, ao contrário de 2016, quando houve escassez, principalmente no Cerrado. Por sua vez, o café, que teve uma queda de 7% na produção, surpreendeu com uma safra maior que o esperado, prevista em 2 milhões e 800 mil toneladas, ou 47 milhões e 200 mil sacas de 60 quilos. Os principais produtos da agricultura brasileira incentivaram os produtores a ampliarem a área plantada e a investirem em mais tecnologia de produção. Nos 3 primeiros meses de 2017, a safra recorde tirou a economia de um ciclo de 8 trimestres seguidos de queda. O PIB da agropecuária cresceu 13,4% no período, no maior percentual em mais de 20 anos. Esse avanço puxou a alta de 1% da economia brasileira no primeiro trimestre. Já no ano passado, o setor encolheu 6,6%, prejudicado pela colheita fraca de cana-de-açúcar, soja e milho. Juntas, estas culturas somam quase 60% da produção agrícola do país. O bom resultado da agropecuária não deverá ficar restrito ao primeiro trimestre. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil estimou no começo de junho em 8,5% a alta do PIB do setor em 2017. Nesta quinta, o dólar fechou em alta de 0,74%, cotado em 3,17 na venda, no terceiro avanço seguido. O euro também terminou a sessão em alta de 0,71%, valendo 3,73.
Já a Bovespa fechou em queda de 1% aos 66.992 pontos. O recuo foi influenciado pela atuação das ações da Petrobras, que caíram mais de 2%. Os papéis da Vale, da Ambev, do Bradesco e do Itaú Unibanco também fecharam em baixa. Nos primeiros 7 meses do ano, as exportações cearenses registraram um valor recorde, atingindo 1 bilhão 130 milhões de dólares, o que representa crescimento de 101,8% em relação ao igual período de 2016. Com esse desempenho de janeiro a julho, aumentou para 0,9% a participação das exportações do Estado no total nacional, superando o percentual registrado no ano passado de 0,7%. As informações são de um levantamento publicado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. O estado ficou em 5º lugar entre os estados que mais geraram emprego no mês passado. Na liderança ficou São Paulo, com quase 22 mil vagas formais. No Ceará, foram abertos 1.871 postos de trabalho no mês de julho. O destaque entre os setores foi o de serviços, com 1.388 vagas, seguido pela agricultura, comércio, serviços industriais e administração pública. Na contramão, a construção civil foi o setor que mais demitiu em julho no estado, chegando a 269 vagas. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No ranking nacional, o Ceará ficou em 5º lugar entre os estados que mais geraram emprego no mês passado. Na liderança ficou São Paulo, com quase 22 mil vagas, seguido por Mato Grosso, Goiás e Amazonas. O Brasil abriu 35.900 postos formais em julho, no 4º mês consecutivo com saldo positivo. No acumulado de 2017, o número de novas vagas no país já chega a 103.258. O resultado mensal foi puxado pela indústria de transformação, que gerou 12.594 empregos. O comércio abriu 10.156 postos e o setor de serviços 7.714 vagas. Outros segmentos com resultado positivo no país foram a agropecuária e a construção civil, que pela primeira vez em 33 meses teve desempenho positivo na criação de empregos. No Ceará, o consumidor não será mais obrigado a preencher qualquer cadastro ao fazer compras nas lojas. A prática é comum entre empresas de todos os segmentos, mas foi considerada abusiva. A lei foi sancionada pelo governador Camilo Santana a partir de projeto do deputado Joaquim Noronha e já está em vigor. A norma vale tanto para compras à vista quanto para as negociações feitas por cartões de crédito ou débito. As empresas que descumprirem a lei serão, a princípio, apenas notificadas. Havendo uma segunda notificação, será cobrada uma multa no valor de R$ 5.000. A queda registrada em julho para o valor de venda dos imóveis na capital foi a terceira maior do país. Já a redução no preço para aluguel apresentou o segundo pior resultado, perdendo somente para Salvador. No Brasil, os preços de compra e locação de imóveis registraram recuo no mês de julho. Em Fortaleza, o valor médio de venda do metro quadrado teve queda de 0,61% na comparação com junho. Foi o terceiro maior recuo do Brasil, atrás apenas de Natal e Salvador. Mesmo com a leve retração, o preço médio de venda do metro quadrado na capital chegou a R$ 4.646. Alguns representantes locais, no entanto, discordaram dos resultados, afirmando que o valor é bem mais alto, podendo chegar a R$ 6.500. Já a queda no valor médio do metro quadrado de imóveis alugados foi proporcionalmente maior que o de propriedades vendidas. A redução foi de 1,28% em julho, na comparação com junho. Esse foi o segundo pior resultado do país, perdendo somente para Salvador, que teve retração de 2,92%. Na prática, a queda foi de 17 centavos em julho, depois de 7 meses de estabilidade, ficando em R$ 13,16. Para alguns executivos do setor, em vez de queda, o valor do aluguel teve uma acomodação. Uma parcela menor de brasileiros endividados está conseguindo limpar o nome, de acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito. O indicador de recuperação apresentou queda de 1,7% nos últimos 12 meses encerrados em julho e de 1,8% no acumulado de 2017, em comparação com o mesmo período do ano passado. Já na variação mensal, o índice recuou 6,4% em relação a junho.
Em 12 meses e no acumulado do ano, apenas a região sul registrou alta no número de consumidores que conseguiram sair da lista de inadimplentes. O indicador é calculado com base na quantidade de exclusões dos registros de dívidas vencidas e não pagas informadas ao SPC pelas empresas. E a nossa edição de hoje está terminando, mas você pode se comunicar agora com o seu bolso por e-mail ou pelo WhatsApp. Obrigado mais uma vez pela companhia, continue ligado aqui na TV Diário e até amanhã.